gente vai continuar ainda sobre a confissão de fé, no capítulo 2, agora vamos iniciar a sessão 2, tá bom? Ainda estamos falando sobre Deus, sobre a Santíssima Trindade. Na sessão 1 a gente aprendeu um pouco sobre os atributos de Deus, os comunicáveis e os incomunicáveis. E aprendemos que também é uma forma de a gente se relacionar com Deus, é conhecer o Deus que a gente serve. Então, vamos a gente conhecer como Ele quer ser adorado, a forma que Ele estabeleceu, nós vamos aprendendo aos poucos que há uma forma de adorar esse Deus. A adoração a Deus não é livre e espontânea, no sentido que ela é feita da forma que eu quero fazer. Ela é livre e espontânea, de sorte que ela não é obrigatória que o homem faça. Mas há preceitos para se adorar esse Deus, há uma forma de se prestar um culto a esse Deus, há uma forma de se louvar a esse Deus, há uma forma de direcionarmos a oração a esse Deus, há um conteúdo para a nossa oração. Então, o nosso Deus deixou todas as coisas estabelecidas. Então, é interessante aprendermos os atributos de Deus, aprendemos as qualidades de Deus, aprendemos a intensidade desses atributos, principalmente. A gente foca muito nas qualidades de um, né, na imensidão de uns, e esquece dos outros. Mas aprendemos que os atributos de Deus estão no amor, mas também está a justiça. E assim como o amor de Deus ele é infinito, a justiça de Deus também é infinita e também transborda. Temos que aprender a lidar com esse Deus e aprender as formas que Ele se comunica com o homem. Mas falamos isso na aula passada, aprendemos sobre isso. Agora nós vamos entrar na sessão 2. A gente for aqui, para a confissão de fé e justiça, pode pegar para a gente ler, tá bom? Deus tem em si e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas e para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas tem soberano domínio, para fazer com elas e para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que, para ele, nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo o culto, todo o serviço e toda a obediência, que ele ouve por bem de querer Deus. Pedir uma Alana que faça uma oração para a gente começar esse momento de estudo. Senhor, obrigada, Pai, por este momento que estamos aqui, em estudo da Tua Palavra, para conhecer mais, Senhor, da Tua santidade, para conhecer mais, Senhor, de como o Senhor se manifesta no nosso meio, como nós também devemos nos dirigir ao Senhor, Pai. Abra, Pai, o nosso entendimento, que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja firme na nossa mente, nos fazendo entender, aprender e, sempre que possível, Senhor, colocar em prática a mais pura verdade que vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos ousadia para pegar a Tua palavra. Amém. Amém. Primeiro capítulo, como eu disse, primeira sessão, na verdade, que a gente falou sobre os atributos de Deus. E agora nós vamos começar a falar como esse Deus se relaciona com a humanidade. E é interessante que ele vai trazer algumas afirmações sobre esse Deus que é extremamente necessário que a gente soubesse os atributos dele para a gente poder compreender. Se a gente lesse, pulasse a primeira sessão e passasse direto para cá, poderia trazer alguma confusão para as pessoas. Por exemplo, a parte em que ele vai dizer que ele é todo suficiente em si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Podemos nos questionar, mas se ele não precisa, por que ele trouxe? Por que ele fez se não há essa necessidade? A gente tem que aprender os atributos de Deus, sobre a solidão de Deus, que é um atributo. A gente aprende que essa solidão de uma doutrina, na verdade. A solidão de Deus não quer dizer que Deus estava sozinho, que ele estava triste. Quer dizer que ninguém é igual a Deus em comparação. Nesse contexto, ele é sozinho. Não há ninguém que se comunique com Deus na plenitude do que ele é. Então, toda a criação de Deus não é feita para a comunicação de Deus. Deus não criou tudo isso porque ele estava muito solitário, ele estava muito sozinho. Ele criou porque ele deriva a glória dele sobre essas coisas. Ele manifesta a glória dele sobre todas essas coisas. É preciso conhecer os atributos de Deus. Todos os seus decretos são infalíveis, então não há falha da parte de Deus. Deus é justo e santo em tudo que ele faz. Precisamos conhecer os atributos de Deus, a imensidão de Deus, o juízo de Deus, todas essas coisas. Então, até a disposição que nos é apresentada como confissão de fé, ela tem um escopo para que haja um melhor entendimento. Mas vamos pegar aqui a primeira parte.
Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida. Isso é interessante, porque nós seres humanos somos criaturas, somos seres criados, e aprendemos que até a nossa eternidade ela é condicionada a Deus. Nós não temos eternidade por nós mesmos, a nossa eternidade está ligada em estar com Deus. Se esse Deus porventura deixasse de existir ou decidisse que não há mais vida nos seres humanos, simplesmente findaria-se a nossa vida. Então, o único que é eterno em si mesmo e desde sempre é Deus. Deus não é criado, não há um momento que Deus passou a existir na história. Ele sempre existiu e ele sempre vai existir. E essa eternidade é dele, é intrínseco dele. Toda vida começa em Deus. Toda vida finda-se em Deus, desde que haja vontade dele que isso passe. Então, ele tem tudo isso sobre ele. O ser humano, para viver, há uma série de condições para que isso aconteça. Precisamos, primariamente, de pai e de mãe. Depois precisamos de uma condição favorável para que a gente viva. Nos primeiros anos da vida precisamos de cuidado, de alimento, de água, de oxigênio. Precisamos de educação, uma série de fatores para que, de fato, haja vida. Deus é inexistente, independente de todas essas coisas. Como a gente disse, antes que o nada existisse, Deus já existia, Deus já era. Ou aquela máxima, né? Deus não existe, porque tudo aquilo que existe foi criado. Deus é. Desde sempre Deus é. Deus não foi criado, Deus criou todas as coisas. Deus não existe, Deus é. Nós existimos porque nós fomos criados. Deus não foi criado. Então a gente vai ler agora João, capítulo 5, versículo 26. De Gustavo para ler. João 5, capítulo 26. Isso. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, essa afirmação que a gente tira de que Deus tem a vida dentro de si, não é uma especulação humana, não é um desejo humano, não é uma vontade reformada, uma vontade presbiteriana. É o que as Escrituras apresentam de Deus. Deus tem vida em si mesmo. A vida de Deus parte tão somente de Deus, parte tão somente da existência dele. Então Deus coloca um patamar acima de todos nós. Nós vamos aprender que Deus é um Deus excelso, muito distante em relação ao homem, mas também muito próximo. É o mesmo Deus que está ao meu lado ali, me apoiando, me ajudando, trabalhando a salvação comigo, me levando para a condução. Quando a gente pensa nos atributos de Deus, ele é um Deus imensamente distante. As qualidades de Deus distanciam tanto o nosso Deus de nós, as beneficências de Deus, todos os seus atributos, ao mesmo tempo é um Deus próximo. E é um grande problema. Quando nós tratamos Deus como um Deus muito distante, esquecemos que ele é um Deus próximo, que ele é um Deus que está com a gente. 2, quando tratamos Deus muito próximo, esquecemos da distância dos atributos dele. E tratamos Deus como se fosse um amiguinho qualquer, como se fosse alguém que a gente pede só de ajuda ali naquele momento, como se fosse ajudador, ele não é. Quando nós trabalhamos com Deus, com a ideia de Deus, temos que ser isso em mente. Lembra? Ele é Pai, amigo e Senhor. Ele não é mais Pai meu do que meu Senhor. Não é mais meu Senhor do que meu amigo. Não é mais meu amigo do que meu Pai. Ele é pleno nos três. Ele é totalmente meu Pai. Ele é totalmente meu Senhor. Ele é totalmente meu amigo. A gente não pode se relacionar com Deus esquecendo dessas três facetas de Deus. O Deus que me perdoa os meus pecados, o Deus que esquece os meus pecados e cobre em Jesus, é o Deus que vai cobrar todos eles em mim. É o mesmo Deus que odeia o pecado. O Deus que me ama e que me traz de volta é o Deus que disciplina o filho que ama. Ele requer obediência e toda obediência ao tempo que ele perdoa-nos quando ama a transgressão. Então a gente tem que saber trabalhar com esse Deus o tempo todo. A gente trabalha com um Deus muito distante, que só requer a obediência e castiga o homem, a gente vai se afastando cada vez mais de Deus. A gente trata um Deus que perdoa e que está tudo bem, é só pedir perdão, a gente passa a ser leniente com esse Deus, achando que está tudo bem. E aprendemos que não está tudo bem. Temos que ter essas duas coisas em mente sempre quando vamos trabalhar com Deus. Então, aprendemos essa afirmação. A vida, ela é em Deus, sempre esteve em Deus. E por isso que aquela pergunta de, se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Ela não faz sentido. Porque Deus não foi criado. Deus não é um ser que passou a existir. Ou como a gente diz, Deus não existe, Deus é. Então, essa é uma afirmação que não tem uma resposta, porque a pergunta é que está errada. Deus sempre existiu. Deus não foi criado, Deus não passou a existir em algum momento da história.
Não houve um ponto da história que Deus se inseriu. Os seres humanos são inseridos em algum ponto da história. A terra é inserida em algum ponto da história. O paraíso, a glória na sua plenitude vai ser inserido em algum ponto da história. Mas Deus sempre existiu. A gente tem que ter isso em mente, porque essa pergunta ela é vaga, ela é vazia, ela não tem uma resposta porque a pergunta está incorreta. Deus não passou a existir. Deus sempre foi, porque a vida deriva dele. Ele tem toda a vida dele e nele deriva toda a vida. Então, seguindo ainda sobre essa afirmação, ele vai dizer que não só toda vida, toda glória, toda bondade e bem-aventurança. Referente à glória, a gente vai ler agora Atos 7, versículo 2. De Clevilson para ler para a gente. Atos 7:2. Isso. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. É isso mesmo? Exatamente. O Deus da glória, o Deus a quem todas as coisas pertencem. Nós temos um salmo que fala sobre Deus. Quem é o Deus da glória? Abra seu ponto sobre o Deus da glória. Esse salmo é interessante, a gente pode trabalhar ele no outro capítulo que traz muita informação boa para a gente. Mas a ideia é que toda a glória é de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é Senhor sobre todas as coisas, até sobre toda a glória. A gente falou aula passada sobre João, no livro de João, sobre o cego que estava na beira do caminho. E Jesus passa e os discípulos perguntam para ele: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Porque era cego de nascença. E o judeu tinha aquela ideia de que muitas doenças eram consequências de pecado. Eram consequências dos erros dele. Então Jesus veio dizer que nem ele, nem os pais dele, mas para que fosse manifesto a glória de Deus. Então todas as coisas vão resultar na glória de Deus. Deus reside em si toda a glória, toda a majestade. Então é isso que a confissão vem afirmando para a gente. Que toda a glória, tudo aquilo que tem glória, na verdade pertence a Deus. E é Deus e deve ser dado a devida glória a Deus. Nós vamos ler em Atos também que Herodes, durante o discurso dele, ele se levanta, as pessoas veem e ficam magnificadas com aquilo, a ponto de proclamar Herodes como Deus. Mas diz que o Herodes não deu a devida glória a Deus. Então morreu comido de bicho. Porque até aquilo era uma obra de Deus sobre a vida de Herodes. Então, toda a glória, ela deve ser necessariamente direcionada a Deus. E nós, quando nos relacionamos com Deus, temos que ter isso em mente. Toda a glória, tudo aquilo que acontece em nossas vidas, em consequência do cego no caminho, até as coisas ruins, tem que manifestar a glória a Deus. A consequência de Herodes, as coisas boas têm que ser direcionadas à glória a Deus. Então, a gente sempre tem aquilo quando acontecem coisas ruins na nossa vida, né? De por que é com a gente? Por que Deus está tentando a gente naquele momento? Ou como diz o pastor, né? Por que não a gente? Por que não nós? Eu prefiro a afirmação de como eu vou glorificar o nome de Deus a partir disso. Quando algo acontecer na nossa vida, seja boa, seja ruim, a primeira pergunta tem que ser: como que eu glorifico o nome de Deus a partir disso? Seja eu perdendo meu emprego, seja eu perdendo um familiar, seja alguma coisa acontecendo na minha vida que seja ruim, eu penso, a partir disso, como que eu vou glorificar o nome de Deus? Como o nome de Deus vai sair exaltado dessa situação? Foi uma situação boa, algo bom que aconteceu nas nossas vidas. A primeira pergunta tem que ser: como que eu vou glorificar o nome de Deus através disso? Como as pessoas ao meu redor vão sair daqui sabendo que Deus é o autor de todas essas coisas? Que Deus é quem executa todas essas coisas e há um propósito maior de Deus na minha vida. Toda glória, ela é devida a Deus. Toda a nossa vida é direcionada a render glória a Deus, render glórias aos céus, render glória ao Deus Criador de todas as coisas. E também toda a bondade. Vamos ler o Salmo 119, 68. Eu pedi o Rafael para ler para a gente. Salmo 119, 61. 68.
Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Deus é bom, faz o bem. Certa passagem, alguns das pessoas que andavam com Jesus chegam para ele e perguntam os escribas, né? Meu bom mestre, o que devo fazer para entrar no céu? Eles falam, por que me chamas bom? Bom é só um que está no céu e é Deus. A ideia é essa, porque até na nossa bondade há ruindade. Na bondade natural do ser humano, naquilo que o ser humano julga fazer bom, a gente sabe que a maioria das vezes, ou para não dizer todas, agimos por interesse. Às vezes o interesse que é moralmente aceitável. Porque nos faz bem, porque alicia o nosso ego, acrescia o nosso ego, porque as pessoas vão gostar do que elas veem, porque traz uma satisfação pessoal. Muitas vezes agimos bem com o próximo porque são nossos amigos. E porque nós queremos vê-los bem, queremos estar bem. Poucas vezes vamos ser bons com os nossos inimigos. Poucas vezes vamos ser bons com aquele que não tem nenhuma vantagem para nós. Veja a campanha política eleitoral, que todo mundo é muito bom de repente, e depois a gente vê que havia um interesse para aquilo. Mas nas nossas relações pessoais, nos nossos empregos, muitas das vezes, os não convertidos pelo menos, agimos dessa forma. A bondade pelo interesse. A ponto de Paulo dizer que a bondade de Deus se revela por ele morrendo por nós quando ainda éramos inimigos de Deus. Se de fato houvesse a necessidade de uma pré-conversão, de nós nos convertermos a Deus, aceitamos a Deus, e aí viesse a bondade de Deus, Deus está agindo da mesma forma que nós agimos, por interesse. Deus resgata aqueles que querem Ele. Mas a bondade de Deus, o que revela que Deus é bom, é que Deus se entregou por nós quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos de Deus. Nesse contexto, toda a bondade está em Deus. Não há essa bondade em nós. No homem natural não existe essa bondade. Nós somos ruins por natureza, somos maus. Isso é consequência do pecado. Uma evidência da queda do homem que teve no Éden. Naquele momento, ao pecado original, naquele momento todos somos condenados e passamos a carregar esse rastro de pecado. Deus é bom. Tudo que Deus faz é bom. E nós vamos aprendendo isso. Até as coisas que aparentemente não são tão boas, Deus usa aquilo para voltar para a glória dele, para a restauração do seu povo. Nós vemos Israel que diversas vezes cai na mão dos inimigos, que parece algo muito cruel, mas aquilo conduz o povo de volta ao caminho, a buscar a Deus, a preservação para que haja o Messias, a própria morte do Filho de Deus. Nós aprendemos que Deus não vira as costas para Cristo, porque era Deus castigando Cristo na cruz. Não teria como Deus ter ignorado a Cristo, era o próprio Deus satisfazendo a sua vontade ali, do pecado que era em todos nós. Então, todas as coisas que Deus faz são boas, ainda que no nosso entendimento, no momento, não faça muito sentido, ainda que no nosso entendimento seja muito injusto que seja feito com a gente, ainda que no nosso entendimento há tantas pessoas que mereciam aquilo mais do que nós, a verdade é que tudo que Deus faz é bom, porque Deus é bom em essência, nele reside toda a bondade, porque a verdadeira bondade está em Deus. Como diz Cristo, o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos. É o que Cristo fez por nós, é o que Deus executa na cruz de nós. Então, nesse sentido, toda a bondade está em Deus. Não para nós sejamos bons com nossos filhos, ou como a Bíblia diz, não saibamos dar boas dádivas. Não é isso que a Bíblia afirma? Olha de vós pedindo filho, pedindo pão, não uma pedra, filho pedindo ovo, não é escorpião. Aí todo mundo fala, eu sou bom. Eles falam o quê? Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas para os seus filhos, que dirá o Pai que está no céu? Então quem falou que você é bom porque você faz o básico por seu filho? É porque há pessoas piores do que nós, porque a nossa comparação de bondade sempre com o próximo faz parecer que a gente é muito bom. Nós não somos bons. Tem que virar para passar, um homem que não trai a mulher, que não aleidiera, que cuida da casa, é um bom marido. É o nosso marido maravilhoso, mas não é exatamente o fácil que a gente precisa. Uma mulher que cuida do seu marido, que não adultera, que ajuda na casa, é uma boa esposa, mas não seria básico. É isso estabelecido por Deus. Então a gente, como vê coisas tão ruins ao nosso redor e cada vez pior, faz parecer que o básico é tipo, nossa, eu sou muito bom. Sou muito melhor que as pessoas, mas não é, porque só vocês são maus. Mas sabem dar as boas dádivas de vez em quando. De vez em quando vocês fazem um agrado ali, mas isso não torna vocês bons. Vocês permanecem maus. Bom mesmo é o Pai que está no céu. E nele deriva toda a bondade. E por isso que o nosso conceito de bondade tem que ser um conceito celeste. Tem que ser um conceito de quem é Deus. A minha bondade não se baseia pelo que o Clemilson faz, pelo que o Gustavo faz, pelo que o pastor faz. O meu conceito de bondade tem que derivar da Bíblia, daquilo que afirma sobre Deus, daquilo que afirma sobre o caráter de Deus, sobre a essência de Deus. Esse tem que ser o norte que o direciona, porque a bússola moral do homem, ela é falha, ela é defasada. Se a gente seguir a bússola moral humana, nós vamos ser péssimas pessoas, mas extremamente convencidos de
que nós somos muito bons. Mas quando a gente segue a bússola moral de Deus, nós temos a certeza que nós somos maus. Nós permanecemos caminhando em direção a Deus, caminhando em direção à justiça de Deus, buscando ser cada dia mais parecidos com Deus, cada dia mais conformados à imagem de Deus. E esse Deus, que deriva dele toda a vida, toda a glória e toda a bondade, também deriva toda a bem-aventurança. Vamos ler 1 Timóteo 6,15. Aproveitar que o pastor está aqui pedindo para ler. Texto, desculpa. 1 Timóteo 6,15. Timóteo 6,15. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso mesmo? Isso mesmo. Aqui está falando de Jesus Cristo, sobre a manifestação dele. E essa é a nossa maior bem-aventurança, a revelação do nosso Senhor. Se a gente fosse considerar uma bem-aventurança, por exemplo, a saúde, que não deixa de ser uma grande bem-aventurança, o ímpio também a tem, o homem natural também a tem. Se a gente considerar talvez riqueza, um bom emprego, uma economia estável, ímpios também têm essas coisas. Considerarmos um ciclo de amizade, boas roupas, carros, o que seja, tudo isso o ímpio tem. Mas a maior bem-aventurança na vida de um cristão, na vida de ser humano em geral, mas que só se aplica na vida de um cristão, é o conhecer a Deus. É essa manifestação de Deus. Não que as outras bem-aventuranças fujam do controle de Deus, muito pelo contrário, todas as coisas ocorrem sob o controle de Deus. Tem aquela expressão do relojoeiro, né? Deus não é o relojoeiro que deu corda no relógio ali, no caso a terra, e deixa girando e foi embora resolver as coisas dele. Não. Deus, Ele, na verdade, é que move todas as engrenagens conforme a vontade dele, conforme os desígnios dele, e tudo ocorre conforme Ele quer e da forma que Ele quer. E todas as coisas partem dele. Tiago vai dizer que todas as boas dádivas vêm do céu, do Deus que não pode ter variação ou sombra de mudança. Então, tudo que é bom, e na verdade vamos perceber que todas as coisas são boas. Por incrível que pareça, todas as coisas são boas, até aquilo que naturalmente para nós é ruim, é bom, porque é a vontade de Deus ser executada. É o plano de Deus acontecendo, é o plano de Deus existindo, e tudo isso vai culminar no ápice da criação, que é a restauração, que é a glorificação do estar com Deus. E todas essas coisas fazem parte desse plano maior de Deus. É o plano de fundo desse projeto que visa a glória de Deus. E como nós já aprendemos aqui, a terra não é a história dos homens, é o projeto da glória de Deus, e que os homens fazem parte desse projeto. Porque quando tudo isso aqui acabar, quando esse projeto findar-se, não é sobre a exaltação do nome do homem, é sobre a exaltação do nome de Deus, é sobre a glória do nome de Deus, é sobre esses homens agora rendidos a esse Deus, glorificando o nome dele, exaltando e proclamando que esse Deus é santo. Então toda bondade deriva de Deus. Não há algo que eu faça para gerar bondade no mundo. Não há algo que uma nação se programe para gerar bondade no mundo. Todas essas coisas, quando ocorrem, são Deus, se usando desses homens para concluir o projeto dele. É como uma casa. Quando você constrói uma casa lá, ninguém elogia a talhadeira, ninguém elogia o martelo, ninguém elogia a qualidade do cimento. Elogia o trabalho do pedreiro que executou aquilo. Somos nós homens. Nós somos meras ferramentas na mão de Deus. Toda a glória está na mão daquele que executa o trabalho. E se não fosse eu, seria outra pessoa. E se não fosse outra, seria o trem, ou como diz Cristo, ainda que fosse as pedras. Alguém faria o projeto de Deus, porque é Deus que executa. Nós fazemos uma pequena parte, uma pequena fração disso. Então, de Deus, esse Deus que é infinito, que é imenso em todos os atributos, dele mesmo, vai derivar toda a vida, toda a glória, toda a bondade e toda a bem-aventurança. E a gente tem que ter isso em mente quando nos relacionamos com Deus. Quando vamos saber quem esse Deus é e como nos portamos diante desse Deus. Porque nós aprendemos que muitas das vezes nós servimos um Deus cultural, um Deus que a gente acredita que é. Tentamos adorar a Deus da forma que nós achamos que Deus é. E vamos aprender que isso é idolatria.
não é muito diferente do que os outros povos pagãos faziam. Imaginavam um Deus, criavam um Deus na cabeça, então passavam a adorar esse Deus. A ideia de que nós temos uma Sagrada Escritura que define quem é esse Deus, não por essência, mas o que Deus quis revelar de si mesmo, é uma orientação para que nós sigamos aquilo que a Escritura diz que é. Se eu passo a ignorar a Escritura e passo a seguir a cultura da época, o espírito da época, o meu entendimento, o entendimento local, nós nos tornamos idólatras e passamos a servir um Deus que não é o Deus revelado na Escritura. Aprendemos que não é que há um Deus soberano maior e deuses menores. Há somente um Deus, há somente uma pessoa. E se nós não adoramos 3 pessoas na Trindade, esse Deus único, e se nós não adoramos esse Deus, nós estamos em idolatria. Independente da forma que esteja. Ainda que eu acredite que é esse Deus, ainda que eu atribua o nome desse Deus, se não é o Deus que as Escrituras definem, nós estamos caindo em idolatria. Então precisamos conhecer o Deus que nós servimos, precisamos conhecer o Deus que nós adoramos, precisamos conhecer os atributos desse Deus, precisamos conhecer como esse Deus se relaciona com o homem, precisamos conhecer quem é o Deus que nós servimos. A gente brincou disso na primeira aula, a gente pegar uma folhinha, cada um de vocês anotar o Deus que você serve. É perigoso a gente ver que tem vários deuses aqui na igreja. A gente precisa de um estudo conduzido, classes assim, para a gente aprender na Escritura o que é Deus. E como a gente sempre diz, se você discorda da Escritura, o errado somos nós. Não é isso? Porque Deus, ele é infalível. E Deus é, para ele, Paulo diz, seja verdadeiro Deus e mentiroso todo homem. Tudo aquilo que nós discordamos das Escrituras, o errado, na verdade, somos nós. Nos voltamos às Escrituras, nos arrependemos, seguimos esse caminho. Coisa que todos nós estamos passíveis, porque somos seres humanos, porque somos falhos, somos cedidos às paixões muitas vezes, mas o Espírito de Deus que habita em nós há de nos conduzir plenamente ao caminho de Deus, um passo de cada vez. Por isso é importante o estudo diário, a meditação diária, estudar a Escritura de Deus, a Palavra de Deus, para que cada dia nos voltemos mais para o único Deus verdadeiro, aquele que é acultural, é atemporal, é eterno, desde sempre e para todo sempre. Ainda sobre esse Deus, vai dizer que ele é todo suficiente em si e para si, pois ele não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Vamos lá. Ele é todo suficiente em si, para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Vamos ler Atos, capítulo 17, versículo 24 e versículo 25. Vou pedir a Isa para ler para a gente. Atos 17, 24 e 25. Isso. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Então, estamos falando sobre a faceta desse Deus, que é suficiente em si e para si. A ideia de um Deus suficiente é um Deus que não precisa, é um Deus que não tem dependência de nada e de nenhuma outra coisa. Não há nada que possa ser ensinado para Deus, não há nada que possa fortalecer esse Deus, não há nada que possa capacitar esse Deus. Ele é suficiente em si mesmo. Entramos na categoria da onipotência de Deus. Ele tem toda a força, ele tem todo o poder, e em nada ele pode ser melhorado. Nós aprendemos sobre o Deus imutável. Se o Deus é imutável, ou ele está se aperfeiçoando, ou ele está perdendo a perfeição. Nosso Deus, ele é pleno em todas as coisas. Pois ele não precisa das criaturas que trouxe à existência e não deriva delas glória alguma. Somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. A gente falou mais cedo no comecinho da aula, que é uma doutrina chamada solidão de Deus. Que não quer dizer que Deus estava só na eternidade, muito triste por isso criou. É porque nada é comparado a Deus. Nada é igual a Deus. Nenhuma das suas criaturas é igual a Deus. Nesse contexto, Deus está só. Não há ninguém que se comunique plenamente com Ele. Então, Deus não criou o homem porque ele precisava de carinho, porque ele precisava de atenção. Deus não criou os corpos celestes pelo mesmo motivo, ou criou os anjos. Deus criou porque ele queria manifestar a sua glória. Romanos vai dizer que Deus queria dar e conhecer as riquezas da sua misericórdia, mas também dar a conhecer o poder da sua ira. E para isso, a base de ira e a base de honra. Então, Deus não criou o ser humano porque estava muito triste.
Deus não criou o ser humano porque ele não conseguiria viver se não houvesse a terra, se não houvesse os pássaros. Não. Deus criou para manifestar a sua glória sobre elas. Porque até o juízo de Deus traz glória para o nome de Deus. Até a justiça de Deus traz glória para o nome de Deus. A execução da ira de Deus traz glória para o nome de Deus. Porque todas as coisas findam na glória do nome de Deus. Nicodemos dá um exemplo interessante, uma das pregações dele, onde eles falam, mas por que Deus fez assim? Por que houve a queda? Por que Deus permitiu a queda? Por que Deus permite tantas coisas no mundo? Ele fala, o fato é que eu não tenho a resposta para isso, mas o que eu sei é que esse é o caminho que vai trazer mais glória para o nome de Deus. Se houvesse um outro caminho que trouxesse mais glória para o nome de Deus, seria esse caminho que Deus ia seguir. Por que essas coisas são assim, esmiuçar a razão de que todas essas coisas ocorrem, nós não sabemos. O que nós sabemos é que conforme as coisas estão acontecendo, é o que vai trazer mais glória para o nome de Deus. A gente pode pensar assim para nossas vidas. Por que nossas vidas ocorrem certas coisas? Por que elas vão por esses caminhos? Talvez não saibamos esmiuçar cada detalhe disso. E o que nós sabemos é que a nossa vida está sendo conduzida de uma forma que o nome de Deus seja glorificado em sua maior essência. O outro caminho poderia até ser melhor para a gente, mas provavelmente o nome de Deus não seria tão glorificado quanto ele vai ser no caminho que está sendo conduzido, da forma que ele mesmo tem conduzido, porque tudo isso resulta na glória de Deus. Então, ele não precisa que nós glorifiquemos a Deus no contexto de que as ações que nós fazemos é que vão trazer glória para Deus, como se Deus dependesse disso. Se eu falar em algum ponto, então Deus não vai ter toda a glória que ele precisa porque precisava de mim. Não. Deus requer que nós reconheçamos que a glória é dele. Quando eu dou glória ao nome de Deus, o nome de Deus não se torna mais louvável por conta disso. Deus ainda é Deus, ele ainda é o autor de toda a glória, todas as coisas ainda são deles. O que Deus requer do homem é o reconhecimento dessa glória que é dele, dessa glória que é devida, seja nas coisas ruins, a exemplo do cego no caminho, seja nas coisas boas, a despeito de Herodes, que tendo por ser comparado com Deus, não deu glória a Deus. Tudo que Deus faz, ele requer a glória dele, não que ele precise que eu reconheça que é dele para ser dele, como se eu segurar a glória para mim, então é minha e Deus não recebe nada. Toda a glória permanece sendo dele, mas Deus não precisa disso, mas ele deriva sobre nós. E ele vai dizer que manifesta nelas, por elas, para elas e sobre elas. Bem a semelhança do porquê dele, por ele e para ele são todas as coisas. E é interessante porque ele vai dizer, Deus manifesta a glória dele em nós. Nós aprendemos que nós somos as ferramentas na mão de Deus para que isso aconteça. Deus poderia operar extraordinariamente até hoje, ele poderia continuar fazendo cair maná do céu, poderia continuar abrindo um mar vermelho ou qualquer mar que ele quisesse, mas Deus optou por esse momento de se usar do homem para fazer isso. Então Deus, quando quer fazer alguma boa ação, ele se usa do homem. Assim como ia castigar Israel, nem sempre Deus trazia peste. Exemplo de quando Davi levantou o censo, nem sempre Deus trazia uma doença. Trazia uma nação inimiga, uma nação pagã. E essa nação pagã executava o juízo de Deus. E quando Deus queria livrar Israel daquele povo, nem sempre ele confundia as nações, como confundia os exércitos, ou mandava os levitas na frente cantando e o povo se confundia, não. Às vezes Deus levantava um juiz, levantava um rei, um exército, uma outra nação aliada e vinha e voltava. Então Deus manifesta a sua glória também através dos homens. E hoje ainda faz dessa forma. Ainda somos nós. A gente costuma dizer, né? Aqueles os pães que Jesus multiplicou no monte, hoje são multiplicados no armário da minha casa, quando eu divido alimento com alguém que de fato precisa. Hoje as palavras afáveis de Jesus são ditas por nós. Não precisa necessariamente uma manifestação extraordinária, e não que Deus não possa fazer, porque quem somos nós para limitar Deus? Deus pode fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, mas o meio ordinário que Deus usa, o meio que Deus usa no dia a dia para manifestar a glória dele para os homens, somos nós. É por meio de nós, por meio da sua igreja, e algumas vezes pelo íntimo também, que Deus manifesta a sua glória aos homens. Deus manifesta a sua glória a todos aqueles para que vejam e reconheçam que o nosso Senhor é Deus, por elas. A ideia de que Deus manifesta tudo isso é por nossa causa, para que nós reconheçamos que Ele é Deus, para que muitas das vezes haja alento, haja paz, haja tranquilidade, para que nós reconheçamos que estamos sendo cuidados por esse Deus, que esse Deus ainda governa todas as coisas, que esse Deus rege todas as coisas. Nós somos muito influenciados pelas coisas ao nosso redor. A gente vê que essas coisas ao nosso redor não estão acontecendo como a gente acha que deveria acontecer. A gente tem aquela leve ideia de que parece que Deus perdeu a mão. Parece que Deus não está prestando muita atenção, porque as coisas estão indo por um caminho assim, que será que Deus está vendo mesmo?
Ele é um Deus que e Ele vai manifestar a glória dele sobre todas essas coisas por nossa causa, pelas criaturas dele. Não só pela igreja, também pelo ímpio, ele também veio isso, apesar de que para o cristão é algo maior, uma graça especial que nós temos, há um reconhecimento maior disso. Para elas, a finalidade também somos nós, por nós, para nós e, por fim, sobre nós. Toda essa glória de Deus ele é manifesta dessa forma, envolvendo o homem, mas a finalidade dela não é o homem. A finalidade dela é que se renda glórias a Deus. E nós nos fazemos participantes disso. Então, aí vamos seguir mais um pouco ainda. Ele vai dizer, ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aí nós podemos ler Romanos 9, versículo 5. Versículo básico já de outra música. Pedi o Ramon para ler para a gente. Deles são os patriarcas e também deles descendente o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Acho que a notação ficou errada, mas tudo bem. Romanos 11, versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Exatamente o que está dizendo aqui. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ainda vamos entrar sobre a razão da criação, que muitas das vezes, em muitos meios ditos evangélicos, ditos cristãos, a gente passa por isso. De um Deus que faz as coisas para o homem, de um Deus que cria as coisas por homem. Eu sempre uso essa expressão. Como um rico antigamente, ele tinha uma governanta, na casa dele principalmente, ele não curtia morar. E essa governanta controlava todas as coisas, as despesas, a renda que entrava, a disposição dos móveis, o cuidado das casas, tudo. Mas essa governanta não era dona de todas as coisas. A dona ainda era o seu senhor. A gente pensar num Deus que constrói a terra para o homem, que provém as coisas para o homem, e que se deu para o homem, e criou um paraíso para o homem, a gente entende que Deus, na verdade, é o homem. E o Deus que nós servimos é um serviçal nosso. E não é isso que a Bíblia ensina. Porque dele, Deus é quem faz, é dele, por ele, executado por ele, não foi executado por nenhum, e para ele. A finalidade de todas as coisas ainda é Deus. Então a gente tem que tirar esse conceito de uma importância do homem que nós não temos. Não quer dizer que Deus despreza o homem, não quer dizer que Deus faz pouco caso ao homem, pelo contrário, Deus ama o homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele creu, todo aquele que foi destinado que cresça, há amor de Deus sobre as nossas vidas, há o cuidado de Deus. Deus não despreza a criatura, mas não é sobre a criação. É sobre a glória de Deus. Quando a gente passa a dar essa importância demais para o homem, quando a gente passa a exaltar demais o homem, diminuir a Deus ou o que Deus é, a gente começa a incorrer, mais uma vez, em idolatria. A egolatria, a idolatria do ego, do como o homem é importante. Aí passamos a decidir quem é mais santo, quem é mais perto de Deus, quem é mais próximo, porque tudo depende do homem, é o quanto que Deus faz pelo homem, não é. É o quanto Deus faz por amor ao nome dele. É o que nós aprendemos na aula passada. O cristianismo não é sobre como eu me faço agradável a Deus, é como Deus me fez agradável a Ele. Em outras religiões, sim, o homem tem que fazer uma série de fatores, de sacrifício, de cumprir preceitos, uma série de fatores para ele se tornar agradável a Deus. Ou na mitologia egípcia, né, o coração tinha que ser mais leve que uma pena, tinha que ser um pinguinho de maldade ali, isso aí para o submundo. Não é sobre isso que o cristianismo fala, é sobre como Deus fez esses homens agradáveis a Ele. Como Deus aplacou sua ira sobre esses homens. Homens que eram dignos do inferno, homens que eram os pecadores e merecedores da ira de Deus. Mas não é um homem se arrependendo e buscando a Deus. É Deus indo atrás desse homem, resgatando esse homem. E isso é amor. Ou se isso não for amor, o que mais que é amor? Mas ainda assim não é sobre a história do homem.
é sobre a história de Deus, sobre a excelência do nome de Deus, para que haja glória no nome de Deus. Deus não nos resgata para que a gente se sinta muito importante e diga o quanto que Deus fez por mim, a ponto de me achar melhor do que aquele que não foi resgatado. É sobre eu dar glória ao nome desse Deus que não fez conta dos meus pecados, não fez conta dos meus desvios, antes foi e me resgatou, e por isso eu glorifico, e por isso eu exalto esse nome de Deus. Por isso eu não me acho superior aos outros, porque eu sei que eu sou tão ruim quanto eles, e toda a glória é do nome de Deus, toda a glória da transformação na minha vida é do nome de Deus, a minha salvação é para a glória dele, como diz Paulo, para que ninguém se glorie. Fui salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, para que não haja glória no homem. Ou como já diz, né? A nossa única participação na salvação é o pecado que torna ela necessária. Fora isso, tudo é executado por Deus. Então aquele que quer se gloriar, se gloria de Deus. Se gloria no Deus que executa todas essas coisas. Toda a glória está no nome de Deus. De quando eu fui resgatado, de quando eu fui perdoado, quando Deus restaurar todas as coisas na obra que a igreja faz. A glória não é dos reformadores, a glória não é dos juízes, a glória não são dos reis, a glória não é dos apóstolos, a glória nunca foi dos profetas, a glória sempre foi de Deus. E quando nós passamos a designar a glória para esses nomes, a gente começa a ter glória para nós mesmos. A glória não são dos grandes pregadores, a glória não é de John Piper, a glória não é de Billy Graham, a glória não é de John Knox, a glória sempre foi de Deus. A glória não é de Calvino, a glória é de Deus. A glória não é de Lutero, a glória é de Deus. Quem executou a reforma foi Deus. Se usou de Lutero, se usou de John Knox, se usou de João Calvino, e poderia ser outra pessoa. Se fosse em outra época, Deus daria de outras pessoas. O que mantém o elo da igreja firme não são homens devotos a Deus. Deus se usa de homens devotos a Ele para manter a igreja no caminho. Quem mantém é Deus. Toda a honra, toda a glória tem que ser dada a Deus a todo momento, porque Deus é o autor de todas as glórias. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É tudo dele. Não tem como a gente fugir disso. Se nós não temos em mente esse Deus, quando nós vamos adorá-lo, quando nós vamos buscá-los, a gente cai em idolatria e vamos nos afastando desse Deus. Temos que conhecer o Deus que nós servimos, temos que conhecer em essência quem é esse Deus, o que esse Deus requer do homem, como esse Deus se comporta diante do homem, como esse Deus quer ser adorado, como esse Deus se manifesta sobre o homem. Senão a gente vai sempre se afastar dele, julgando que estamos nos aproximando cada vez mais. Então, e sobre elas tem soberano domínio para fazer com elas e para elas e sobre elas tudo quanto quiser. O Deus que manifesta a glória para as criaturas, que criou todas as coisas para Ele e por Ele, vai dizer que sobre essas criaturas Ele tem soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto bem quiser. Vamos ler agora, deixa eu ver aqui, Apocalipse 4, versículo 11. Você pode ler para a gente? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Há outros textos aqui, mas eu não vou meter eles, principalmente sobre o Nabucodonosor, quando Deus transforma ele em semelhança de um animal, tira a racionalidade de Nabucodonosor. Mas a ideia é que Deus tem o domínio para fazer o que Ele quiser sobre todas as criaturas. Então, a gente costuma acreditar que Deus nos deve alguma coisa, ou que Deus tem que ter uma razão para fazer as coisas, apesar de que Deus tem uma razão para tudo. Mas Deus não precisa. Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas, e não há injustiça da parte de Deus. Se Deus existe levantar alguns e derrubar outros,
não há injustiça da parte de Deus. Se Deus decide salvar uns e condenar a outros, não existe injustiça da parte de Deus. Se Deus coloca algumas em condição financeira superior e outras inferior, não há injustiça da parte de Deus. Se algumas pessoas nascem sãs, saudáveis, com saúde, e outras nascem doentes, não há injustiça da parte de Deus. Se algumas pessoas têm uma vida mais sofrível do que outras, não há injustiça da parte de Deus, porque Deus faz todas as coisas conforme Ele quer. Porque tudo é dele, Deus não presta contas para ninguém. Deus não vai ter que prestar contas para mim no final dos tempos. A gente age assim. Deus vai ter que prestar conta para mim do que Ele fez aqui. Não. Você vai prestar conta para Deus do que você fez no período que você estava aqui. Seja você santo ou não, seja você salvo ou não, você vai prestar conta para Deus. Seja você homem, seja você mulher, seja você ter nascido são, seja você ter nascido doente, seja vir uma família bastarda, uma família não tão abastada assim. Nós é que vamos prestar conta para Deus. Deus não vai prestar conta para nós. A gente costuma achar que Deus tem uma obrigação para a gente, que Deus tem que fazer, porque agora eu ando assim, porque agora eu faço assim, porque houve mudança na minha vida. Não, Deus não vai prestar conta para nós. Nós é que vamos prestar conta para Deus, e tudo que nós fazemos, vamos de prestar contas para Deus. A gente tem que ter isso em mente também, quando a gente vai lidar com Deus, com a forma que nós vemos Deus. Porque Deus pode fazer o que Ele quiser, como Ele quiser, segundo a vontade dEle. E podemos dar glória a Deus, porque Deus é sempre bom. E tudo que Ele faz é para o nosso bem. Tudo que Ele faz, a gente dá glória para o nome dEle. E Ele manifesta a glória dEle sobre nós, para que haja arrependimento sobre nós, para que haja bondade sobre nós, porque a graça de Deus está sobre nós. Porque pela bondade de Deus fomos resgatados por Ele. E tudo isso foi vontade dEle. Nada disso foi vontade nossa. E podemos descansar sabendo que o bem Deus vai fazer o tempo todo para aqueles que o amam, para aqueles que Ele resgatou, porque Deus é bom, a sua vontade é boa, Deus é bom o tempo todo, mas Deus faz o que Ele quer. Deus não me deve nada. Como Ele diz em Jó, quem me deu alguma coisa primeiro para que eu tenha que restituir? Quem me deu algum conselho quando eu criava todas as coisas? Então, quem de nós pode requerer alguma coisa de Deus? Ou quem de nós pode dizer que Deus é injusto por algum caminho que Ele coloca nas nossas vidas? Ou quem de nós pode dizer que é mais merecedor de uma bênção do que fulano, do que ciclano? Ou que não é tão merecedor assim dessa punição, desse castigo que Deus dá, dessa disciplina, ainda que transitória? Ou mesmo ímpio. A ideia é que todo joelho se dobrará, até o ímpio. Quando a vontade de Deus for revelada, quando a justiça de Deus for revelada, eu costumo dizer que o rico não questiona Deus ter ido para o inferno, não. Eles viram o rico achando injusto? A parábola do rico e do Lázaro? Ele não acha injusto, não. Ele não fala que Deus foi malvado, não. Ele não fala que Deus não fez nada por ele, não. Até o ímpio vai reconhecer que Deus é Deus. Até o ímpio vai ter que conhecer a justiça de Deus. Até o ímpio vai ter que conhecer a retidão de Deus, os desígnios de Deus. Então Deus faz o que Ele quer, como Ele bem quer, da forma que Ele entende, porque Ele é Deus, porque Ele criou todas as coisas, porque todas as coisas são dEle, por Ele, para Ele, porque toda a glória é dEle e nós fazemos parte desse projeto. Então temos que ter isso em mente quando vamos nos relacionar com Deus. Quando temos isso em mente, a gente para de cair nas confissões positivas. Eu decreto isso, eu determino aquilo, eu não aceito doença aqui, eu não aceito inveja aqui, eu não aceito. Quem somos nós para decretar alguma coisa para Deus? Quem somos nós para dizer para Deus que nós não aceitamos tal coisa aqui? Não que nós não possamos pedir a Deus, não que nós não possamos pedir alívio a Deus das tribulações, muito pelo contrário, é até necessário que nós depositemos a nossa confiança em Deus, mas nós não decretamos quando ela acaba, não decretamos quando ela começa, não executamos juízo sobre a vida de Deus. Quem nunca ouviu orar para Deus fazer justiça na minha vida? Orar para Deus fazer justiça na vida de fulano? Eu sempre brinco que Deus vai fazer justiça na minha vida, primeiro embora ser eu. Antes mesmo dele ir o próximo, primeiro embora ser eu. Então peça misericórdia na vida dele. Eu tenho misericórdia de mim, mas misericórdia na vida daquele homem também. Que se for na justiça, não sobra nada para ninguém. Então quando passamos a entender essas características de Deus, essas doutrinas vão passando a perder o interesse. Quando nós não conhecemos, parece muito interessante. Olha, eu determino as coisas, porque a palavra tem poder, mas eu não aceito. As coisas acontecem porque você aceita, porque você é cabisbaixo, porque nós determinamos, nós não aceitamos, expulsamos as coisas aqui. Não fala minha doença, se você falar minha doença, ela passa a ser sua. Tipo, não. Imagina Deus lá querendo curar o Gustavo falou assim, minha artrite, vai ficar para sempre. Ele ia até curar, ele falou que é dele. Imagina, não. Mas é isso que eles ensinam, não vai falar dessa forma que está ensinando, é isso. Ou quando fala assim, eu não aceito essa doença aqui, imagina o cego lá, Deus querendo projetar a glória dele, a mãe dele fala assim, eu não aceito, vou ter que perdoar a pessoa agora.
Aí ele vai ter que ir no vizinho para colocar uma cegueira no vizinho. Não, gente. Deus faz o que Ele quer quando Ele quer. Quando nós temos esse entendimento, a segurança, a paz, independente do que aconteça na minha vida, seja ela boa, seja ela ruim, eu sei que o nome de Deus vai ser glorificado. E Deus está trabalhando para um bem maior, porque Deus é bom. Nele reside toda a bondade, ainda que momentaneamente seja ruim para mim. E sim, é mais fácil falar do que viver. É mais fácil falar sobre esse entendimento do que na situação que a pessoa está passando e entender. Mas quando nós enraizamos isso em nós, vai ser uma situação mais fácil, independente do que aconteça na minha vida, independente do rumo que a minha vida tome. Há um Deus bom que está controlando todas as coisas e isso vai render uma glória para o nome dele. O nome dele vai ser manifesto de tal forma que as pessoas ao redor vão reconhecer que ele é Deus. Isso que está sendo ensinado nessa passagem. Ele pode fazer o que ele quiser, da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser, porque ele é Deus sobre todas as coisas. Amém? Já tocou o primeiro sinal, não vou prosseguir por aqui, fazer um encerramento. Vou pedir, Flávio, que faça uma oração para a gente encerrar nesse momento, que a gente enraize isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque é mais importante do que ouvir, do que assimilar por esse momento, é assimilar para o resto da vida, é fazer morada em nosso coração, sabe? Guardar esse conhecimento, meditar nisso, para que possamos levar a nossa vida reconhecendo Deus, quem Ele é, como Ele é. Toda oração para a gente. Senhor Deus e Pai, graças te damos por esse momento de aprendizagem, onde podemos nos debruçar sobre a Tua vontade e entender que o Senhor é soberano em tudo que o Senhor faz. Te damos graças e te pedimos, Senhor, para que entendamos isso todos os dias, que venhamos compreender que foi pelo Senhor, é pelo Senhor e tem finalidade em Ti, todas as coisas em nossa vida. Nós te pedimos que não só hoje nós iremos praticar, mas durante toda a nossa caminhada aqui até o dia da Tua volta. Nós te pedimos em nome de Jesus.